Fala galera, Fustivanari. Dessa vez a gente tá aqui em um vídeo. É assim, o primeiro vídeo do canal. Desse canal, que eu tinha um outro canal, mas decidi criar um novo. Tava sem postagem e etc. E eu decidi criar esse canal. De vez em quando eu vou fazer uma gameplay, outra vez eu vou fazer o que? Uma análise, coisas do gênero. E falar de Next Gen Gamers, Old Gamers, novidades dos games. E bem, eu espero fazer isso e lançar mais um vídeo hoje além desse. Sim, 2 vídeos hoje. Tá, né? Mas bem, esse vídeo é só para estrear o canal, então por favor se inscrevam, deem like em todos os vídeos e compartilhem. Se vocês gostarem, adicione os favoritos, você vai estar ajudando na divulgação desse canal. Deixe um joinha.